Sabe quando você tem coisas que você sabe que você precisa fazer e a coisa não flui? Parece que começam a surgir coisas para te tirar do seu caminho? Então fica nesse vídeo que eu vou te falar hoje sobre isso. Eu sou Devani Gomes, sou terapeuta integrativa e eu andei um pouco sumida aqui do canal, né? Eu criei esse canal faz pouco tempo, mas eu tava bem determinada a fazer esses vídeos semanais. E aí do nada começou a acontecer coisas na minha vida que um dia não dava pra gravar e aí enfim, aquelas coisas que a gente sempre fala que parece que tá te tirando do teu propósito. E eu vim naquela coisa, preciso voltar, e eu acho que se passou aí uns 2, 3 meses e eu não conseguia voltar. Quando foi essa semana, eu fiz uma sessão de Theta Healing. Para quem não conhece, é uma técnica que a gente trabalha em conexão com o Criador de tudo que é, com uma terapeuta que eu já fiz terapia com ela e eu fiz uma sessão com ela. E foi uma sessão muito linda, porque nessa sessão o Criador me mandou ele me mandou um recado de que o porquê que as coisas não estavam vindo. Então, o que acontecia, né? Aconteceu várias questões para eu parar. Eu tive problema com o plano de saúde do meu filho. Para quem não sabe, eu tenho um filho que tem síndrome de Down e autismo. Por isso que eu falo aqui nesse canal de maternidade consciente, de autoconhecimento para mães, principalmente para mães atípicas, e como a gente tem uma jornada mais leve através do conhecimento. E aí deu vários problemas, problema no plano de saúde do meu filho, ele ficou sem terapia, ele ficou várias coisas, aí ele tava sem pessoa para estar com ele na escola, e aí ele tava comigo aqui, e aí eu deixava de fazer coisas porque ele tava aqui, e assim, provavelmente a qualquer momento ele pode passar por aqui, fazendo os barulhinhos dele. E eu, Devani, achava que tinha que estar tudo perfeito, tá vendo? Barulhinho dele no fundo. E eu, Devani, como uma boa virginiana, acreditava que tudo tinha que estar perfeito, ambiente, sem barulhos e aquela coisa toda. Então eu não conseguia gravar sem a presença dele. Porque ele não ia pra escola, nas terapias eu tava junto com ele e quando eu levantava, eu falava, vou levantar mais cedo para gravar, ele levantava junto comigo e assim, muitas coisas aconteciam e eu fui procrastinando e a coisa não vinha. E aí eu fiz essa sessão com essa terapeuta, Camila, linda, maravilhosa, gratidão. E eu tinha colocado lá que eu tava as coisas não estavam fluindo, o meu trabalho como terapeuta também não estava fluindo, faltava cliente. E aí, do nada, ela, na sessão, ela pegou e falou assim, então você colocou aqui como falta de cliente. Eu falei, não é falta de cliente. É falta de falar, falta de divulgar, falta de falar do meu trabalho. Como que as pessoas vão vir se eu não gravo, se eu não divulgo, se eu não tô nas redes sociais aparecendo, né? E aí foi incrível, porque eu falei, é isso, o problema não é que não vem cliente, o problema é que eu não tô fazendo a minha parte, eu não tô vindo aqui falar sobre a importância da saúde mental para a mãe atípica, eu não tô aqui ensinando vocês sobre técnicas que vocês podem fazer para ajudar no dia a dia. Eu tenho 12 anos de maternidade atípica e nesses 12 anos, após o nascimento do meu filho, eu estava sempre em busca de conhecimento para passar por essa jornada, porque é uma maternidade que ela é mais estendida, ela vai durar muito mais tempo. Meu filho tem 12 anos e ele ainda depende de mim para muitas coisas, né? Para banheiro, para pôr a comida, para o dia a dia. Então, eu tenho que me fortalecer durante essa jornada. Então, por isso eu venho estudando há muito tempo, né? Eu me preparo, eu já atendo muitas mães que já vêm até mim. Só que, de vez em quando, eu dou uma empacada. E está no meu mapa, né? Eu tenho um desafio de começar e parar. Eu enjoo muito fácil, eu quero mudar.
eu tenho essa versatilidade no meu mapa numerológico que mostra que sim, eu preciso, é um desafio que eu vim resolver nessa jornada, né? Todos nós estamos aqui para aprender coisas nessa jornada. Se você não sabe disso, lembre-se, a gente está aqui vivendo nessa vida para sair daqui melhor do que a gente chegou. E a gente tem aprendizado, né? A gente não veio aqui só para trabalhar de segunda a sexta em algo que a gente não gosta, para aproveitar 2 dias na semana e ainda pagar conta e não sobrar tempo para se divertir, para fazer nada. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para trabalhar, principalmente se a gente fazer algo que a gente goste, porque a gente está aqui para servir, né? Então a gente veio aqui para evoluir, servir e curtir. Então, para a gente servir, a gente precisa nos melhorar todos os dias. Todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para aprender. Ninguém está aqui é perfeito, ninguém está aqui como iluminado, porque se você fosse iluminado e já soubesse de tudo, você não estaria mais aqui encarnado, você já transcendeu para outros planos. Então, a gente está aqui para aprender. Então, os desafios, gente, quando tá sempre acontecendo o mesmo desafio, é porque tem um aprendizado ali. A gente precisa olhar para ele. Não existe nada que vai sumir do nada sem um aprendizado. Então, eu busco a minha jornada, a minha vida, sempre olhando para aquilo que está repetindo. Eu preciso resolver, eu preciso olhar para isso. Por que está tão difícil para mim? E então eu faço muito trabalho de autoconhecimento comigo, para eu estar bem, porque sim, eu preciso me priorizar e eu preciso estar bem para o meu filho estar bem. Se a mãe tá estressada, se a mãe tá com depressão, se a mãe tá ansiosa, se a mãe não dorme de noite, não acha que seu filho vai estar bem. Eles vão sentir energeticamente. É o ambiente, né? A nossa ambiência, ela interfere sim nos nossos filhos. Se o seu filho é um filho que tem algum tipo de deficiência, normalmente eles são mais sensíveis a essas energias. Então a gente precisa olhar pra gente. Toda mãe que chega pra mim com uma questão com o filho, eu pergunto: como é que você tá? Olhe pra você. Não é egoísmo a gente se priorizar. A gente precisa estar bem. Como que eu vou cuidar de um filho se eu não tô bem? A gente vê por aí muitos casos de mães que não aguentam a jornada, porque sim, gente, a jornada atípica não é fácil. Ela é cheia de lutas, cheia de desafios, mas são cheios de aprendizados. E se a gente parar para olhar para os aprendizados dessa jornada, a gente vai evoluir muito. E aí, nessa sessão de Theta Healing, ela me falou um recado que o Criador, né, que Deus queria me mandar, que era que eu estava muito apegada ao perfeccionismo. Só que as mães que vinham para eu atender, as mães que vão assistir aqui esses vídeos, são mães assim como eu, que também tem uma criança que faz um barulhinho, uma criança que é agitada, uma criança que é difícil ali a convivência, que às vezes precisa mais atenção. Então, sim, elas vão me entender. Então, que eu não precisava querer estar tudo perfeito, eu tinha que ser eu tinha que mostrar a minha realidade. Porque como você vai se identificar com uma mãe atípica que tem a vida perfeita, cheia de babás e pessoas cuidando? Não, né? E aí eu falei, caramba, faz total sentido. E eu sei disso, né? Eu escolhi trabalhar com mães, e principalmente com mães atípicas, porque eu sou terapeuta Theta Healer também, e numas trocas quando você faz curso, sabe, quando junta, você começa a trocar para você praticar, pra gente ganhar ali experiência, pra gente poder atender as pessoas, né, de forma profissional. E num dos cursos, eu marquei de fazer uma troca de Theta Healing com uma colega de curso. E para quem não sabe, o Theta Healing a gente precisa fazer uma conexão, a gente faz uma meditação em Theta para a gente se conectar com o Criador, para a gente fazer esse trabalho através do Criador, né? Todas as informações que vêm através do Criador. E numa dessas trocas, uma pessoa, a menina, se incomodou com o barulho do meu filho. E ela falou que não dava para fazer com aquele barulho. E aí eu falei assim, então a gente termina aqui porque não tem como eu fazer sem esse barulho. E desde então eu criei uma resistência para fazer esse tipo de trocas e de atendimentos quando ele tá aqui.
porque eu não tenho como controlar. Eu vou lá e falo, filho, a mamãe vai atender, a mamãe vai conversar com uma moça agora. Só que assim, ele não tá nem aí. Se ele tiver que vir aqui, ele vai vir. E essa é a minha realidade. Então, quem vir para o meu atendimento vai entender que ele faz parte. Eu procuro marcar os meus atendimentos no horário que ele está na escola, mas ele estuda numa escola pública, que a cada uma semana, 2 semanas, tem um dia que não tem aula, um dia de greve, um dia de... E ele vai estar aqui, né? Então, às vezes eu tenho um compromisso e vai estar. Então, eu tenho que entender que quem vier para os meus atendimentos tem que ter essa consciência. Assim como eu sei que quando eu vou atender uma mãe, eu já falo para ela, fique à vontade. Se você precisar parar para atender o seu filho, se você precisar ir lá dar atenção para ele, a gente está aqui para isso. Você se sinta totalmente acolhida com isso. Então, é uma troca muito boa e realmente isso fez sentido para mim, porque eu estava tão me cobrando de não voltar, de não conseguir gravar, porque eu queria tudo perfeito, maravilhoso, só que a minha vida é perfeita e maravilhosa do jeito que ela é. Eu não posso tentar mostrar algo que eu não sou. Então, eu tô dizendo que normalmente quando a gente procrastina, quando a gente se auto-sabota, é porque existem histórias que já aconteceram na nossa vida em algum momento e que a gente vai repetindo e que causou alguns registros na nossa vida e que faz com que quando a gente se depara novamente com esse tipo de situação parecida, a gente para, a gente trava, acontece os nossos traumas, né? Normalmente o que acontece na nossa infância, ela fica registrada. E isso, se a gente não olha para essas questões profundamente, e reprocessa, e ressignifica, e resolve, ou como a gente começa a olhar para essas questões, a gente trava. É como se a gente estivesse ainda olhando para as situações da nossa vida com o olhar de uma criança. Se algo aconteceu na minha vida quando eu tinha 4 anos de idade, 2, 3, 5, 7, 10, hoje eu deparo com a minha vida com situações semelhantes, eu ajo com aquela mesma forma com aquela mesma criança. É como se a minha vida estivesse congelada naquele processo, que foi mal interpretado, que não foi gostoso, que doeu. Então, às vezes, a gente precisa olhar para a nossa vida e ir ressignificando e reprocessando, cuidando dessas coisas que aconteceram. Coisas que aconteceram, a gente não tem como ir lá e apagar, elas vão existir. A gente só pode tirar o peso dessas coisas. Por isso que é importante a gente, como acho que todos os seres humanos deveriam fazer terapia e cuidar dessas questões, porque quando a gente começa a olhar para isso, a gente entende o porquê que a gente está se comportando de alguma forma hoje. E aí foi para mim libertador essa informação, porque fez total sentido para mim. Eu tenho uma missão muito grande de ajudar mães atípicas a se priorizarem, a olharem para suas questões emocionais, questões mentais, para que elas possam viver uma vida mais leve e, consequentemente, elas vão olhar para esse filho sem peso, entendendo que nós temos uma missão com esse filho e esse filho tem uma missão de aprendizado com a gente também. A gente mais aprende do que a gente ensina essas crianças. Então, a gente vai tirando esse peso que muitas vezes é pesado de verdade essa jornada. Então, quando a gente começa a olhar diferente para tudo isso, quando a gente começa a olhar para a nossa história, para a nossa vida, vai ressignificando, quando a gente começa a olhar para esses desafios do dia a dia com um olhar de eu preciso resolver, a coisa começa a fluir. Então, eu quis muito vir aqui com esse vídeo, voltando para o canal depois de 2, 3 meses e abrindo para falar sobre isso, a importância da gente se cuidar, da gente se conectar com a gente mesmo e da gente olhar para a nossa história e resolver essas questões. Então, eu quis compartilhar que eu também passo por várias questões e que provavelmente você também passa. E seguimos aqui agora. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te deu uma clareza de alguma coisa, já curta ele aqui para me ajudar. Já compartilha com a sua amiga também que tá passando por algumas questões e que, né, mãe atípica vive muito em grupos e tá todo mundo sempre se ajudando. E eu volto aqui com mais vídeos. Se você tiver
querendo que eu escreva sobre algo específico, que eu fale aqui sobre algum vídeo específico, sobre algum tema específico, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos com muito carinho. E até o próximo vídeo.